Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês e estou à disposição no final para responder as dúvidas. A tuberculose, né, como a gente já sabe, é uma doença com impacto importante na saúde pública mundial, né, e por isso ela merece uma atenção especial dos profissionais da saúde e da sociedade como um todo, né. Então, primeiramente nesse slide, eu gostaria de mostrar para vocês sobre a carga da doença no mundo e no Brasil. Então, a gente vê aqui que no mundo, a gente tem em torno de 10,4 milhões de pessoas que adoeceram com tuberculose no ano de 2015, e no Brasil, essa carga foi de 69 mil pessoas, com em torno de 4.500 óbitos entre homens, mulheres e crianças, né? Esses são dados até outubro de 2016. Então, a gente observa que é uma taxa importante de mortalidade na nossa população, né? Obrigada. Esse gráfico, pessoal, é para mostrar o coeficiente de incidência da tuberculose no Brasil, tá? Aqui são dados, né, com valores observados entre 2001 a 2014, então a gente vê aqui a linha cheia, né? Nós tínhamos aqui em 2001 um coeficiente de incidência em torno de 42,7 casos para cada 100 mil habitantes. E esse índice vem caindo, tá? Atualmente, hoje aqui em 2018, a gente tem esse coeficiente em torno dos 30 casos para cada 100 mil habitantes, né? E a estimativa é de, no final de 2035, a gente reduzir isso aí em torno de 10 pontos, né? 10 casos para cada 100 mil habitantes, então ficaria ali na média de 20 a 25, tá? Isso no Brasil. Em relação ao coeficiente de incidência, né? Que são os novos casos de tuberculose no Brasil a cada 100 mil habitantes por ano. Então, nesse outro gráfico, a gente pode olhar o coeficiente de mortalidade por tuberculose, né? A gente viu naquele anterior o coeficiente de incidência, e nesse aqui o coeficiente de mortalidade, tá? Que também vem apresentando uma queda. A gente sabe que esses valores podem sofrer interferência de variáveis, né? Como a questão do abandono do tratamento, a incidência de novos casos pulmonares. Então, a gente teve uma redução, olha só, de 2001 para 2018, né, de 3,1 casos de óbito para cada 100 mil habitantes, para em torno de 2, né? Vocês observem aqui, 2 casos de óbito para cada 100 mil habitantes. E a expectativa é que, com o passar dos anos, esse coeficiente se reduza para em torno de 1%, ok? Essa outra figura é para mostrar para vocês o coeficiente de incidência em relação à unidade federada do nosso Brasil, tá bom? A gente vê que o estado do Mato Grosso, ele se encontra aqui na média, né, brasileira aí de em torno, lembra no gráfico anterior que a gente falou do índice, do coeficiente de incidência, em torno de 30% a 40% atualmente, né? Então, o estado do Mato Grosso, atualmente, né, com dados aí até outubro de 2016, tem esse coeficiente de incidência de 31 a 50 casos para cada 100 mil habitantes, né? A gente observa aqui que tem estados com um maior índice, né, de um coeficiente de incidência, e outros, né, como Tocantins, que é descrito aqui, que tem a menor taxa, né, em torno de 11,1 casos novos para cada 100 mil habitantes no ano. E esses são dados do Mato Grosso. Inclusive, gostaria de agradecer o pessoal da Secretaria do Estado que me encaminhou esses dados atualizados, né? A gente observa que dados de 2015, 2016 e 2017, no nosso estado do Mato Grosso, a gente tem tido em torno de 1.500 casos novos aí por ano, né? Diagnosticados, né? Sendo que a Baixada Cuiabana concentra em torno aí de 50% desses casos diagnosticados no estado. E a gente observa aqui que houve uma queda, olha, em relação aos pacientes, né, que a gente considera crianças e adolescentes até 14 anos. Em 2015, a gente teve 133 casos diagnosticados e notificados.
que baixou para 125 em 2016 e depois para 57 no ano de 2017. Porém, a gente observa que abaixo de um ano, essa taxa de diagnóstico, né, aqui nesses anos anteriores, estava em torno de 10%, e no ano de 2017 aumentou para em torno de 30% desses casos aqui em crianças e adolescentes até 14 anos. Né? Isso é importante por conta de ser uma faixa etária com uma maior mortalidade. A gente vai conversar a seguir sobre isso. Né? Então, os objetivos da aula de hoje é falar sobre a avaliação de contatos, o diagnóstico e tratamento da infecção latente da tuberculose. Eu gostaria que no final da aula vocês soubessem a diferença entre tuberculose doença ativa e a infecção latente por tuberculose, porque existe muita confusão, né? Então eu gostaria que no final da aula isso ficasse bem claro, para vocês saberem distinguir o que é uma doença ativa e o que é uma doença latente, tá bom? Nós vamos falar do diagnóstico e tratamento da tuberculose em crianças abaixo de 10 anos de idade, e aqui a gente considera crianças, né, até 10 anos. Acima dessa faixa, a gente já vai tratar aqui no na nossa aula de tuberculose, nos manuais de tuberculose, como adolescentes, tá bom? A gente vai falar também um pouquinho da quimioprofilaxia primária e da adesão ao tratamento. Então, eu preparei uma aula com slides falando sobre esses objetivos e no final, com o tempo, a gente vai poder discutir um caso clínico que vai abranger diversas situações para a gente sedimentar o conhecimento em relação a esses pontos que estão aqui para a gente discutir, tá bom? Então, a gente sabe que a tuberculose é uma doença crônica, né, que tem um alto impacto aí familiar, e muitas pessoas têm dúvidas em relação à transmissão, né? A transmissão, ela é aérea, pessoal, e ela ocorre a partir da inalação de aerossóis. O que é isso, né? São pequenas partículas que contêm os bacilos dispersos no ar, onde pessoas com tuberculose pulmonar ou laríngea tossem, espirram, falam, respiram até cantam, tá? Então, a gente precisa de pessoas com doença ativa para transmitir a doença, tá bom? Então, preciso da pessoa ter a doença ativa e estar no mesmo ambiente onde ela está inalando, tá? E lembrar, assim, como diria uma professora minha, que o bacilo da tuberculose não é como o cachorrinho que, né, vai embora depois com o seu dono. É mesmo que a pessoa saia do ambiente, às vezes não. Por certo que muitos bacilos ainda vão estar ali naquele ambiente, dispersos no ar e podem contaminar as pessoas, né? Então, a forma de contaminação é aérea através dos aerossóis. Quando a gente parte para a investigação dos contatos, né, a gente faz a classificação dos casos, né, a gente procura saber qual que é o caso índice, que é aquele primeiro caso diagnosticado na família, né, ou no grupo de pessoas. E o caso índice, então, como eu falei, é o primeiro detectado, e ele pode ou não ser o caso fonte naquela situação específica. O caso fonte é aquele infectante no momento, tá bom? Os dois podem ser o mesmo, tá? Ou não. Eu posso ter tido um primeiro caso e no momento, diagnosticado há algum tempo, e no momento eu tenho um outro caso que é a fonte da infecção naquele grupo de pessoas, tá bom? E o contato, a pessoa que é designada como contato, é aquela que convive no mesmo ambiente com o caso índice ou com o caso fonte, né? Em casas, ambientes de trabalho, instituições de longa permanência ou até mesmo nas escolas. Lembrar que nas escolas, quando a gente tem o diagnóstico de uma criança com tuberculose, a gente, sabendo que a criança não é bacilífera como o adulto, a gente tem que procurar entre os adultos o caso fonte, tá? Que dificilmente vai ser uma criança, né? Então, qual é o objetivo, assim, da gente investigar os contatos, né? É basicamente interromper a cadeia de transmissão da tuberculose
e prevenir o desenvolvimento da doença naquelas pessoas que estão infectadas de forma latente, tá bom? Então, eu vou identificar e tratar precocemente os novos casos de tuberculose ativa para interromper a cadeia de transmissão. Eu vou identificar e tratar os casos de infecção latente, tá? Então, quando a gente vê esse termo aqui, ILTB, é infecção latente por tuberculose, para eu prevenir o desenvolvimento da doença, né? Que a gente chama de tuberculose ativa. Em caso de crianças com tuberculose, então, a gente tem que identificar o caso-fonte, que nem eu falei anteriormente, a criança dificilmente vai ser uma fonte de infecção para outros indivíduos, né? Mas ela está ela foi sujeita a alguém bacilífero que transmitiu a doença para ela. Então, a gente tem que identificar quem foi esse caso-fonte para interromper essa cadeia de transmissão. Então, em relação à infecção latente da tuberculose, né? Ela ocorre, gente, quando uma pessoa está infectada pelo bacilo e que permanece viável no organismo, sem, no entanto, causar a doença, tá? As pessoas infectadas, em geral, permanecem saudáveis por muitos anos ou, inclusive, por toda a vida, tá? Mais para frente eu vou mostrar um outro slide, mas a gente estima que em torno de 1/3 da população mundial esteja infectada pela tuberculose, mas nem todas adoecem, tá? Então, tem pessoas que são infectadas, mas durante muitos anos, ao longo da sua vida, vão permanecer assintomáticos, né? Como que é isso, então? A história natural da tuberculose consiste em você ser uma pessoa exposta a um doente bacilífero, né? Você, frente a uma exposição, pode ou não desenvolver a infecção, tá? Você pode não ser infectado, tá? A gente estima que em torno de 30% a 50% dos casos familiares de exposição vai ocorrer a infecção. Então, mesmo assim, que você esteja exposto, essa exposição tem que ser prolongada, depende do ambiente que você se encontra com o caso-fonte, tá? Então, pode não haver a infecção, mas em alguns pacientes vai haver a infecção, tá? Sendo que o indivíduo pode permanecer infectado e assintomático, né? Com uma infecção latente, portanto, pelo resto da vida, tá bom? Mas aquele infectado, a gente tem, né, que em torno de 10% dos infectados vão desenvolver doença. Então, frente a uma infecção, a gente tem 5% dos pacientes que não vai bloquear o complexo primário, que é formado inicialmente através do contato do bacilo, né? E essas pessoas vão desenvolver a forma primária da tuberculose, que a gente fala que ocorre em torno de 2 a 3 anos da exposição. Então, eu tive a infecção, não bloqueei o complexo primário, né, do contato do bacilo, houve disseminação linfohematogênica e eu desenvolvi a tuberculose doença de uma forma primária. E em torno de 5 dos pacientes infectados, né, que tinham uma forma latente, podem desenvolver a doença, que é a tuberculose pós-primária, que a gente chama, por forma de reativação, tá? Então, eu tinha lá uma infecção latente e desenvolvi uma reativação em algum momento da vida que a imunidade sofreu algum agravo, tá? Ou eu me reinfectei, tá bom? E aí, durante alguns anos, do contato com a pessoa bacilífera, eu permaneci assintomática, mas eu posso ter a forma pós-primária depois de muitos anos. Então, falando ainda um pouquinho mais sobre a forma latente, que é aquela em que a pessoa não desenvolveu a doença ativa, né, ela está assintomática. Quando que eu vou indicar o tratamento para esse paciente, tá? Então, esse tratamento vai depender da idade do paciente, do risco de adoecimento que ele apresenta, que a gente vai ver uma tabelinha que é muito relacionada com o estado imunológico, e do resultado da prova tuberculínica, que a gente também vai falar sobre ela. Então, em relação à idade, a gente sabe que as crianças menores de 5 anos possuem um maior risco de adoecer, tá? Então, a criança até 5 anos teve um contato com alguém com a doença ativa, ela possui um maior risco de desenvolver a tuberculose na forma ativa, tá? A gente sabe que
quanto menor a criança, maior é esse risco de adoecimento, tá? Então, crianças muito pequenas, lactentes jovens, em contato com alguém com a doença ativa, tem muito maior chance de desenvolver uma doença, né? E aquelas crianças entre 5 e 10 anos, o risco diminui, mas volta a aumentar na adolescência. Mas, de qualquer forma, independente da faixa etária, a gente sabe que o risco de adoecer nas crianças vai ser sempre maior que a dos adultos, ok? E esse risco de adoecimento também vai estar relacionado a fatores como estado nutricional, o uso de medicações que podem fazer imunossupressão, a imunodeficiência primária ou adquirida, né, no caso, por exemplo, do HIV, que tem bastante associação. A gente não vai falar dessa associação hoje, tá? Mas é uma das doenças ainda responsáveis por manter um coeficiente de incidência da tuberculose ainda aumentado, tá bom? A drogadição também é um risco, fator a mais para o risco de adoecimento. Então, pessoas tabagistas, alcoólatras ou que usam drogas ilícitas têm maior risco de adoecimento. E aquelas pessoas com doenças clínicas crônicas, como diabetes, doença renal crônica ou outras, que podem ser debilitantes para o sistema imunológico, né? Então, a gente viu a idade, esse fator de risco para adoecimento. E agora vamos identificar a infecção latente, né? Que ferramenta que a gente tem para diagnosticar essa infecção latente? Então, a gente tem disponível a prova tuberculínica, que é o famoso PPD, tá? O que ele é? Né? Ele é um derivado proteico, né? Quando a gente fala em derivado proteico, a gente pensa no antígeno do bacilo, tá? E a gente faz a inoculação intradérmica, com fins de avaliar a hipersensibilidade a esse antígeno, tá bom? Então, a prova tuberculínica, ela não é diagnóstico de tuberculose doença, tá? Eu posso ter a hipersensibilidade demonstrada ali na prova tuberculínica e ter uma infecção latente, tá? Então, é uma forma de demonstrar que eu já tive um contato com o bacilo, mas não significa que eu estou ou não doente, tá bom? E nem significa imunidade. Então, se eu tenho PPD reator, não significa que eu estou imune à tuberculose, tá? Significa que eu já tive contato com o bacilo, ou através da vacina, ou através da doença, tá bom? E aí, como que eu interpreto essa prova tuberculínica? Né? A gente vai considerar ela reatora, quando ela for maior ou igual a 5 milímetros, naquelas crianças que não receberam a vacina, BCG, ou aquelas que foram vacinadas há 2 anos ou mais, nos indígenas ou portadores de imunossupressão, tá bom? Então, uma criança vacinada há 10 anos, né, com a BCG, se me apresentar uma prova tuberculínica, por exemplo, de 6, eu vou considerar ela reatora, tá bom? Agora, aqueles bebês, né, os lactentes jovens, com a vacina da BCG há menos de 2 anos, para eu considerar essa prova tuberculínica significativa, ela tem que ter um valor aí acima de 10 milímetros, tá bom? Com menos de 10 milímetros, eu não vou valorizar essa reação naqueles menores de 2 anos, porque a vacina foi recente, tá bom? E aí ela é não reatora quando ela for abaixo de 5 milímetros. Que é a famosa conversão, né? Então, eu posso, em algum momento, precisar repetir essa prova tuberculínica e ela apresentar para mim uma conversão, que seria um aumento de 10 milímetros ou mais em relação à primeira prova tuberculínica realizada, tá? Então, a gente sabe que para induzir a hipersensibilidade, né, a imunidade celular, a gente tem em torno de 2 a 12 semanas. Então, normalmente, quando a gente necessita repetir a prova tuberculínica, a gente espera em torno de 8 semanas. E aí, um novo teste, né, relativamente novo, é o IGRA, tá? Que é um teste imunológico, que também é capaz de identificar a infecção latente pela tuberculose por meio da presença do interferon gama, tá? Que pode estar presente em resposta aos antígenos específicos da micobactéria da tuberculose, né? Esse teste, ele se baseia na técnica de ELISA,
já é bem conhecida, né, essa técnica nos laboratórios e utilizada em uma ampla variedade de testes. Porém, o que limita hoje a sua realização é o custo, mas é um teste relativamente simples, não depende de uma segunda volta do paciente à unidade de saúde, né, como no caso da prova tuberculínica, o paciente tem que fazer a aplicação do derivado proteico num dia e retornar em 48 a 72 horas para fazer a leitura, né? E o teste IGRA, tá? Que é esse relacionado ao interferon gama, ela não necessita desse retorno do paciente. Então, tem vantagens em relação ao PPD, porém, ele também, como o PPD, quando negativo, não vai afastar a infecção latente em crianças, né, tá? Principalmente aquelas menores de 5 anos e nas imunossuprimidas. Ele vai ajudar a gente principalmente quando ele for positivo, da mesma forma que o PPD, né? Então, se eu tenho um teste positivo, eu posso ter uma infecção de tuberculose presente ou uma doença, tá? E quando ele é indeterminado, da mesma forma que o PPD, se for não reator e eu tenho uma grande suspeita, eu posso repetir o teste. Esse aqui é um algoritmo para a gente falar inicialmente da conduta em relação a adultos e adolescentes acima de 10 anos, tá? Então, se eu estou frente a um adolescente que vai passar por mim por consulta, ele teve contato com alguém com a tuberculose ativa, né, no domicílio ou no ambiente de trabalho, tá? É um contactante. A gente definiu que ele é um contactante, passou ele por consulta. Se ele tiver sintomas, pessoal, eu tenho que investigar a doença, tá? Então, sempre que eu tiver frente a um contactante de paciente com tuberculose que tem sintomas, eu tenho que investigar a tuberculose nessa pessoa, tá? Então, eu vou investigar. Se eu fechar o diagnóstico de tuberculose, eu vou tratar. E se eu excluir a tuberculose, eu vou prosseguir a investigação para o diagnóstico diferencial, tá bom? Se eu estou frente a um adulto ou um adolescente, né, que então é aquele que é considerado maior ou igual a 10 anos, que não tem sintomas, tá? Aqui é o grande X da questão, né? Para esse que teve o contato, mas no momento não apresenta sintomas, eu vou realizar a prova tuberculínica, né? Se a prova tuberculínica for reatora, né? Então aqui lembra, se eu estou frente a um adulto ou um adolescente, ele vacinou há mais de 2 anos. Portanto, eu vou considerar a prova reatora dele se for superior ou igual a 5 milímetros, tá bom? Então, nesse caso, eu tendo a prova reatora, eu vou proceder à realização do raio-x, que pode ser suspeito. Então, eu vou prosseguir investigando a tuberculose, ou o raio-x pode vir normal, tá? Então, se eu tenho um contactante com uma prova reatora positiva, com raio-x normal, e ele é assintomático, significa o quê? Que ele tem uma infecção latente por tuberculose, tá? Então, eu vou proceder ao tratamento dessa infecção latente. Na última capacitação que eu fiz, foi nos falado que até os 15 anos de idade, a gente opta por tratar a infecção latente por tuberculose naqueles assintomáticos, né? Em que foi descartada a doença ativa. Em adultos, normalmente a gente emprega algum score clínico para nos dizer em relação à imunossupressão, uso de medicamentos, para tomar a decisão terapêutica de tratar ou não, tá? Porque a medicação também não é livre totalmente de efeitos colaterais. Então, eu tenho que pôr na balança o risco e o benefício de tratar, tá bom? Mas até 15 anos, gente, contactante, assintomático, descartei a tuberculose, a pessoa é contactante, tem o PPD reator, um raio-x normal, eu vou tratar a infecção latente. Se eu não tiver o PPD disponível, mas a criança ou adolescente é um contactante, eu vou tratar até 15 anos, tá bom? Uma vez que eu excluí a doença, a criança é assintomática, não tem doença, eu vou tratar a infecção latente. E aí, no caso, se esse teste tuberculínico for não reator, ou seja, inferior a 5 milímetros, eu vou repetir essa prova tuberculínica em 2 meses, né? Dentro de 8 semanas. Se não tiver a conversão,
Lembra? Se ela não subir acima de 10 milímetros, eu vou dar alta e orientação. Tá? Então, essa pessoa não teve a infecção. Lembra que eu falei que mesmo no ambiente familiar, de 30% a 50% dos expostos vão ter infecção. Então, a gente tem uma parcela assim que você vai investigar e descartar mesmo a infecção latente da alta, tá? Mas se eu repetir, aquele que era inicialmente não reator, e ele fez uma conversão da prova tuberculínica, aí eu vou avaliar o raio-x de tórax, né? Se for suspeito, eu vou prosseguir a investigação, e se for normal, descartei a doença, eu vou tratar também a infecção latente, tá certo? Então, essa aqui é a conduta para adultos e adolescentes acima de 10 anos, né? Na criança abaixo de 10 anos, que foi contactante de um adulto bacilífero, eu vou avaliar se ele é assintomático ou sintomático. Se é sintomático, da mesma forma, tá? Eu vou investigar se os sintomas que aquela criança está apresentando é uma tuberculose doença ou não. Se for tuberculose, eu vou tratar. E se eu excluir a tuberculose, eu vou prosseguir investigando a criança, tá? Porém, aqui, ó, se eu tiver um contactante que for assintomático, diferente, gente, das crianças acima de 10 anos, né, no caso adolescentes, lembra? Que no gráfico anterior aqui, ó, para os assintomáticos eu fazia só a prova tuberculínica. Agora, quando eu estou frente a uma criança abaixo de 10 anos, eu já vou fazer de cara o raio-x e a prova tuberculínica, tá bom? Por quê? Tá? Na criança, principalmente, a gente tem muita dissociação clínica radiológica, tá? Então, se a criança é assintomática, eu tenho que, de qualquer forma, fazer um raio-x, porque ela pode ter alguma alteração, mesmo não tendo nenhum sintoma, tá bom? E como essa faixa etária aí tem maior risco de adoecimento, eu tenho que ter mais garantias de que essa criança não tenha doença ativa, tá ok? Então, eu fiz o raio-x e a prova tuberculínica. O raio-x de tórax é suspeito, eu vou prosseguir investigando a tuberculose. Se o raio-x de tórax for normal, aí eu avalio a questão da prova tuberculínica, tá? Se ela for reatora conforme aqueles critérios que a gente comentou anteriormente, né? Naquelas crianças sem a vacina BCG, ou que foi vacinada há 2 anos ou mais, ou indígenas, ou portadoras de imunossupressão, eu vou considerar uma prova reatora acima de 5 milímetros, e naqueles vacinados há menos de 2 anos, eu vou valorizar a prova, né? O teste, a prova tuberculínica, acima de 10 milímetros. Então, se eu tiver uma prova tuberculínica reatora, eu vou tratar como infecção latente, tá bom? Isso tendo raio-x de tórax normal. Se eu tiver uma prova tuberculínica que não obedece a esses critérios, tá? Então, ela é não reatora, eu vou repetir essa prova tuberculínica em 8 semanas. Se ela apresentar conversão, que é aquele aumento de 10 milímetros ou mais, tá? Eu vou tratar como infecção latente. E se não apresentar a soroconversão, significa que não teve a soroconversão, não, desculpa. A conversão da prova tuberculínica significa que não teve o contato de fato com o bacilo, então eu vou dar alta. Então, assim, só reforçando, gente, essa questão da avaliação da prova tuberculínica em relação à vacina BCG, tá? O tempo de vacinação, para eu valorizar essa prova tuberculínica, tá? Aqui na tabelinha também entra o IGRA positivo, né? E eu vou tratar as crianças, né, ou os contactantes como infecção latente para tuberculose, em pessoas assintomáticas somente após excluir a doença ativa, tá bom? Então, eu tenho que passar por todo aquele algoritmo para descartar que a pessoa não esteja doente, né, de fato, e eu fazer um tratamento para uma infecção latente num doente que é totalmente diferente do tratamento. Nós vamos ver a seguir, tá? Então, o tratamento e acompanhamento dessa infecção latente por tuberculose em crianças é feito com a isoniazida. Antigamente a dose era de 5 a 10 miligramas por quilo. Hoje a gente vai usar aí de 7 a 15.
A média da dose que a gente usa habitualmente é em torno de 10 miligramas por quilo, tá bom? É uma dose única diária, sendo que o máximo é 300 miligramas por dia. O tempo de tratamento é 6 meses, ou eu fazer as 180 doses em até 9 meses, tá bom? E devido à sua disponibilidade na rede, a longa experiência, a medicação ainda usada é a isoniazida. A gente vai dar ela em dose única, normalmente em jejum, tá? Mas se a criança não tolerar, ela pode ser feita junto da alimentação, porque é melhor você oferecer ela junto da alimentação, mesmo sabendo que isso vai reduzir a absorção do medicamento do que não fazer o medicamento, tá? Mas idealmente a gente faz uma dose em jejum, 1 hora antes ou 2 horas depois do café da manhã. E aí a gente vai orientar o familiar, a mãe no caso, né, sobre o acompanhamento, os possíveis efeitos adversos que podem surgir mesmo após o término do tratamento. Como, por exemplo, vômitos, dores abdominais. Então, a gente sempre orienta, em caso de sintomas, procurar a unidade de saúde para uma avaliação desse bebê, né? Ou da criança. E aí, gente, para as crianças maiores, a gente falou então do diagnóstico da infecção latente, tá? Que são aquelas crianças, né, ou adolescentes assintomáticos. Agora nós vamos falar do diagnóstico da tuberculose doença, tá? Então, para aquelas crianças que têm até 10 anos de idade, ou naqueles adolescentes, né, que já são capazes de produzir um escarro, emitir esse escarro para a gente submeter a exame, né? Então, a gente tem um adolescente que teve o exame de escarro com baciloscopia negativa, ou uma criança abaixo de 10 anos, né, que a gente tem dificuldade em obter a amostra para exame, a gente vai usar um score clínico, tá? Para esse diagnóstico da doença, né? Nós falamos antes da infecção latente, agora nós vamos falar da doença tuberculose. Então, essa tabelinha aqui é uma que está presente no manual do Ministério da Saúde. A princípio parece difícil a gente manuseá-la, mas não. O que eu costumo dizer sempre, tá? Então, a gente tem 5 grandes fatores para a gente avaliar no paciente, tá? Um deles é o quadro clínico, o outro é o quadro radiológico, o outro é o contato com o adulto com tuberculose, o quarto é a prova tuberculínica e o outro é o estado nutricional. Então, sempre que eu não tenho uma baciloscopia que possa me ajudar no diagnóstico da doença, eu lanço mão desses 5 grandes fatores aí para eu definir se aquele paciente tem ou não a doença, tá bom? E aí, frente ao quadro clínico, o que eu vou avaliar? Presença de febre ou sintomas como tosse, adinamia, emagrecimento, sudorese por 2 semanas ou mais, tá? A criança pode ter esses sintomas, ela pode ser assintomática ou ter esses sintomas há menos de 2 semanas, ou você vai ter um sintoma respiratório que melhorou com antibiótico, tá? Então, às vezes, numa primeira consulta, você consegue levantar todo esse histórico, né, de sintomatologia clínica da criança. Mas nem sempre na primeira consulta você vai conseguir definir com toda certeza, né? Às vezes chega bebês para mim com histórico de tosse e eu verifico que a criança tem, por exemplo, um broncoespasmo. Aí eu tenho a oportunidade, né, de avaliar todo esse contexto, a epidemiologia e tratar o broncoespasmo e reavaliar a criança volta sem sintoma respiratório, normal, ganhando peso. Então, não foi um quadro de tuberculose, né? Então, eu vou pontuar conforme a sintomatologia, aquela criança que apresenta sintomas que são compatíveis, né? E aí, normalmente, a duração desses sintomas é de 2 semanas ou mais, né? Em relação ao quadro radiológico, o que eu posso ter? Tá? A alteração no raio-x pode ser a mais diversa possível, né? Então, eu posso ter uma criança só com um alargamento de mediastino, representado ali por uma adenomegalia hilar. Posso ter uma criança com padrão miliar. Posso ter uma condensação ou um infiltrado, com ou sem escavação,
Lembrando que normalmente escavação é mais comum em adolescentes e adultos, né? E eu tenho essas alterações inalteradas no raio-x. Então, eu repeti duas radiografias da criança e o padrão se manteve, tá? Ou eu tenho uma condensação, um infiltrado por 2 semanas ou mais, evoluindo com piora. Ou se eu considerei que esse paciente pode ter uma pneumonia, tratei com antibióticos para germes comuns e mesmo assim o paciente não apresentou melhora, tá? Então, esses aí são os critérios de alterações do raio-x para pontuação. Aí, quando eu tenho alterações por menos de 2 semanas, a pontuação é menor. E se eu tenho raio-x normal, a pontuação é negativa. Então, eu desconto pontos, tá? Em relação à epidemiologia, eu vou avaliar o contato com um adulto com tuberculose, tá? Então, se foi um contato próximo aí nos 2 últimos anos, a criança vai pontuar aí 10 pontos. E se for um contato ocasional ou negativo, não pontua, tá? Aqui eu queria chamar a atenção para algumas situações que frequentemente acontecem no nosso ambulatório, né? Então, muitas vezes vem crianças para a gente investigar a tuberculose, que tiveram um contato que a gente vai observar que foi ocasional, e já aconteceu de ter crianças com alguém doente na família antes da criança nascer. Então, assim, a gente pergunta assim, teve caso de tuberculose na família? Ah, sim, o avô da criança estava com tuberculose. Aí você vai perguntar quando? A criança nem tinha nascido ainda, tá? E aí a pessoa se tratou, né? Isso é muito comum acontecer. Então, a gente vai olhar a história do contato, não é compatível com um contato para a gente considerar aí uma epidemiologia positiva, tá bom? Então, em relação à prova tuberculínica, aqueles mesmos critérios que a gente já falou antes, se ela for disponível, e se for reatora, eu vou pontuar, e se ela não estiver disponível, não vou pontuar, obviamente, né? E se ela for negativa, também não. Em relação ao estado nutricional do seu paciente, se é um desnutrido, tá? A gente viu lá que a chance de adoecer é maior, então essa criança, esse paciente já vai pontuar 5 pontos. Então, lembrar dos 5 grandes fatores que eu tenho que avaliar na criança para diagnóstico. Nem sempre eu vou ter a prova tuberculínica presente, mas aí eu tenho outros fatores que eu posso avaliar, tá bom? Que é a clínica, o raio-x, o contato e o estado nutricional. Se eu tenho a prova tuberculínica, melhor ainda, tá bom? E aí, fazendo essa pontuação, como que eu vou interpretar isso? Se eu estou frente a um paciente com 40 pontos ou mais, eu já posso iniciar o tratamento, tá? Se ele tem abaixo de 25 pontos, se persistir a suspeita, aí eu vou encaminhar o paciente para ser avaliado na referência, tá? Para a gente proceder exames laboratoriais, ou por lavado gástrico, ou por escarro induzido, para a gente conseguir uma amostra biológica aí que possa nos ajudar no diagnóstico. Se eu estou entre os 40 e os 25 pontos, eu vou, a critério médico, iniciar ou não o tratamento, ou acompanhar a criança, tá bom? Então, esse score vai nos ajudar bastante para definir quando tratar ou não a criança, tá? Ou aqueles adolescentes cuja baciloscopia for negativa. Então, voltando um pouquinho nos sinais e sintomas, eu vou ter que os achados mais característicos são a febre moderada, né, aquela que persiste por 15 dias ou mais, frequentemente no período da tarde, uma tosse persistente, com uma piora progressiva, tá? Pode ocorrer, né, de uma forma ocasional aí, uma irritabilidade, principalmente nas crianças pequenas, né? Hipoatividade, inapetência, perda de peso e menos frequente a sudorese noturna. Muitas vezes, gente, a suspeita da tuberculose numa criança é feita a partir de um diagnóstico de pneumonia, né, que não tem uma melhora com a cobertura antibiótica para os germes mais comuns, né? E lembrar que na criança a gente pode ter a dissociação clínico-radiológica, tá? Então, você não precisa ter uma imagem radiológica grande, exuberante o suficiente para você pensar na tuberculose, tá? E, gente, mais raramente ainda as crianças podem ser assintomáticas.
e ser diagnosticada, lembra? A gente tem 5 fatores grandes ali. Um deles são sintomas, mas existem outros 4 fatores que a gente pode pontuar a criança, mesmo assintomática, para considerar ela como tendo tuberculose, tá? E em relação aos achados radiológicos, o que a gente pode ter de mais frequente, né? Lembra que eu falei ali do alargamento aí do mediastino? Aí você vai ver que tem presente ali uma adenomegalia, normalmente paratraqueal. A gente pode ter o padrão miliar, que é um padrão reticulonodular difuso, mas normalmente associado com um quadro clínico bastante exuberante, né? Com comprometimento importante do estado geral da criança. Aqui a gente tem uma pneumonia, tá? Pode ser qualquer forma de apresentação. Lembra que eu falei para vocês? Pode ter uma consolidação, pode ter um infiltrado, pode ter uma pneumonia lobar, tá? Então, a gente tem aquela pneumonia com evolução lenta, ou com uma dissociação clínico-radiológica. Às vezes a criança tem essa imagem horrível e está bem clinicamente, tá? Então, é um achado também possível. Aqui a gente tem uma imagem de cavitação, né? A cavitação, normalmente, está presente em casos onde o paciente já vai ser um multibacilífero, né, quando a gente fala, né? Por quê, gente? Lembrar que o bacilo, ele é aeróbio estrito, então ele precisa do oxigênio para se proliferar. Então, nessa situação onde você já tem uma cavitação, assim, que tem ar ali presente dentro da cavidade, o bacilo vai se proliferar de forma intensa, tá? Então, esse paciente aqui com cavitação, normalmente é aquele multibacilífero, tá bom? E aí, a chance de transmissão dele ser uma fonte aí, um caso fonte, é muito grande, né? Aqui também a gente tem como exemplo um caso de derrame pleural, né? Se você faz o tratamento para os agentes bacterianos mais comuns e não tem evolução, pensar também que a tuberculose pode se manifestar como um derrame, né? E aí, em relação ao esquema de tratamento, para as crianças abaixo de 10 anos, tem diferença para aquelas acima de 10 anos, tá? Aqui, o que é basicamente a diferença? A diferença consiste no número de drogas, né? A duração do tratamento é a mesma. Então, por exemplo, aqui nessa tabelinha que fala para as crianças abaixo de 10 anos, eu vou tratar 2 meses de forma intensiva, usando rifampicina, isoniazida e pirazinamida, e aí eu vou fazer 4 meses de manutenção de tratamento, que é com o uso da rifampicina e da isoniazida, tá bom? Aqui tem essa tabelinha conforme a dose. Essa tabelinha está disponível no manual do Ministério da Saúde, de controle e tratamento da tuberculose, né? E aí, em relação aos adultos e adolescentes, tá? Daqui a pouquinho eu já vou mostrar como que é a tabelinha. Obrigada. A gente tem lá, a gente falou daquelas crianças abaixo de 10 anos ou dos adolescentes que a gente não conseguiu fazer o diagnóstico através do escarro, né, da baciloscopia no escarro. Aí, se eu estou frente a esses mesmos adultos e adolescentes que são sintomáticos, tá? Adultos e adolescentes já são capazes de escarrar para a gente obter uma amostra para exame, tá? O que a gente tem disponível hoje, que é bem bacana, é o teste rápido molecular, que é um teste de biologia molecular. Então, ele vai detectar, dizer para mim se está presente ali a micobactéria da tuberculose, né? Se for detectável, se o paciente mantiver os sintomas ou não, eu vou fechar ou não o diagnóstico, tá bom? Se o teste rápido molecular for negativo, tá? Aqui se ele for não detectado, e se o paciente não mantiver os sintomas, né, de repente você tratou ele como um broncoespasmo, ou como como portador de uma bactéria, um germe comum, tratou ele, e a criança, ou melhor dizendo, o adulto ou o adolescente evoluiu com melhora, você vai excluir o diagnóstico, tá? O teste molecular foi negativo, a pessoa melhorou, não é uma tuberculose, tá bom? Mas se ela não tiver os sintomas, aí você vai lançar a mão da cultura, tá? Ela é mais lenta,
mas você vai proceder à investigação, né? Se o teste rápido molecular for detectável para a micobactéria, a gente, então, frente a uma pessoa sintomática com teste molecular detectável, vou considerar esse paciente como tendo tuberculose, tá? E além de dizer para mim que o paciente está com tuberculose, o teste rápido molecular me mostra a presença ou não da resistência para a rifampicina, tá bom? Então, se eu detectar resistência à rifampicina, eu vou fazer culturas, testes de sensibilidade e encaminhar para referência. Se não for detectada, aí eu vou iniciar o tratamento para tuberculose desse adulto ou desse adolescente com esquema básico, né? Então, aqui, ó, eu tenho ferramentas para o diagnóstico, que seria a baciloscopia, né? Que é interessante para a gente, para o diagnóstico de casos novos e para retratamento, e também para o controle de tratamento da tuberculose, né? Então, normalmente a gente repete ela aí após 15 dias de tratamento para avaliar se o tratamento está ok. E o teste rápido molecular para tuberculose, importante para também diagnosticar casos novos e diagnosticar a resistência à rifampicina, tá? Como eu falei, ele é um teste de biologia molecular, ele vai detectar o DNA do bacilo. E é um teste simples, relativamente rápido, né? Que demora em torno de 2 horas para ser feito. Então, para esse adolescente ou esse adulto que eu fiz o diagnóstico de tuberculose, eu vou instituir, não havendo a resistência à rifampicina, um esquema básico. Se houver resistência à rifampicina, o teste de sensibilidade vai mostrar para a gente qual é a melhor medicação, tá bom? Então, aqui, acima de 10 anos, qual que é a diferença? Né? Vocês lembram que abaixo de 10 anos a gente tinha 3 medicações, aqui a gente já usa 4. Nessa fase inicial ou intensiva de tratamento que a gente fala, durante 2 meses, a gente vai usar rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol, tá? E para as fases de manutenção, aí fica igual. Aí a gente usa a rifampicina e a isoniazida durante 4 meses, tá bom? Então, a diferença é essa. Abaixo de 10 anos, são 3 medicações na fase intensiva, e acima de 10 anos, lembrar que entra o etambutol, tá bom? Em relação, então, à quimioprofilaxia primária, tá? Como que a gente define, assim, a questão da quimioprofilaxia primária, né? Então, eu tenho um recém-nascido de uma mãe ou que seja contato de alguém com tuberculose ativa, né? A pessoa está bacilífera ali durante o contato, ou tenha um teste rápido ou a baciloscopia positiva. Então, nasceu uma criança dentro de um ambiente familiar que tem alguém com tuberculose ativa. Antes de qualquer procedimento, eu vou iniciar aquilo que a gente chama da quimioprofilaxia primária, tá? Então, eu vou prevenir que aquela criança entre em contato com aquela pessoa, com o bacilo, proveniente daquela pessoa que está bacilífera ao seu nascimento. Tá? Então, mesmo que a mãe inicie o tratamento da tuberculose ali no final da gestação, ela vai ter 15 dias, né, se tudo correr bem, que ela ainda vai ser bacilífera. Então, se ela tiver contato com o recém-nascido, o ideal é eu fazer essa quimioprofilaxia com a medicação, e depois de 3 meses, eu faço a prova tuberculínica, o PPD. Se depois de 3 meses essa prova tuberculínica for reatora, o que isso me indica? Ela teve contato com o bacilo, tá? Então, eu vou manter a quimioprofilaxia por mais 3 meses, e como ela teve contato com o bacilo, eu não preciso vacinar ela com o BCG, tá bom? Se depois de 3 meses de quimioprofilaxia desse bebezinho, eu fizer a prova tuberculínica e ela for não reatora, significa que dentro desses 3 primeiros meses de vida, o bebezinho não teve contato com o bacilo, eu posso suspender a quimioprofilaxia e proceder à vacinação, tá? Então, parece um bicho de 7 cabeças, mas não. Né? Se tem um recém-nascido de mãe ou de algum contactante bacilífero dentro de casa, primeiro de tudo é iniciar a medicação para proteger essa criança. Se depois de 3 meses a gente fazer a prova tuberculínica e detectar que a criança teve contato com o bacilo, eu vou manter a quimioprofilaxia,
tá? Então, vou completar 6 meses aí de quimioprofilaxia. E não precisa vacinar, porque ela já teve contato com o bacilo. Se depois dos 3 meses a prova for não reatora, não teve contato com o bacilo, eu posso suspender a quimioprofilaxia e vacinar, para proteger a criança, tá? E em relação à amamentação desse bebezinho, né? Tem lá a mãe bacilífera, eu não vou contraindicar a amamentação, tá? Desde que a mãe não tenha uma mastite, né? Uma lesão ali na mama pela micobactéria, tá? Eu não vou contraindicar, desde que ela use a máscara cirúrgica para amamentar, tá bom? E vamos ficar de olho nesse bebezinho, né? Fazer aquela quimioprofilaxia, acompanhar, tá? Mas enquanto a mãe for bacilífera, ela tem que ter contato com a criança usando a máscara cirúrgica comum, tá bom? A máscara N95, que é a máscara especial, essa quem usa é o profissional de saúde, tá? A pessoa com a doença, ela pode usar a máscara comum. Então, a mãe que vai amamentar não precisa usar aquela máscara sufocante que nós, profissionais da saúde, costumamos usar, né? E aí a gente vai atentar para os efeitos adversos dos medicamentos em crianças, tá? Eles podem ser leves, como eu já tinha citado, né? Pode aparecer diarreia, vômito, dor abdominal. Normalmente você suspende por 2 ou 3 dias a medicação e pode reiniciar, que os efeitos não vão reaparecer, tá? Ou o paciente pode ter efeitos graves, como uma hepatotoxicidade aí, com elevação de transaminases, icterícia. Aí a gente vai ter que suspender obrigatoriamente a medicação por alguns dias, até observar a melhora clínica e laboratorial. E aí, a seguir, a gente vai reintroduzindo medicação uma a uma, começando pela rifampicina, depois isoniazida, depois a pirazinamida, tá? Para a gente tentar avaliar qual foi a medicação responsável pelo efeito colateral, a gente tem que ir introduzindo uma a uma para a gente saber ao certo, né? E aí, falando um pouquinho de adesão para a gente poder finalizar essa primeira parte, né? O que é essa questão do tratamento diretamente observado, né? Então, o paciente aí que teve o diagnóstico de tuberculose vai fazer uso da medicação e ter o seu tratamento diretamente observado quando ele for supervisionado por um profissional de saúde 5 vezes por semana, ou pelo menos 3 vezes, tá? Então, de segunda a sexta, ou pelo menos se tiver 3 vezes na semana um profissional de saúde observando a tomada da medicação pelo paciente. Então, esse tratamento diretamente observado visa fortalecer a adesão do paciente ao tratamento, tá? E identificar o caso precoce dos efeitos adversos, porque vai ter junto ali do paciente um profissional de saúde, né? Diariamente ou ao menos 3 vezes na semana. Então, se o paciente apresentar qualquer efeito adverso, em vez de ele suspender por conta, abandonar o tratamento, ele vai ter a adesão fortalecida, porque vai ter um profissional ali de saúde capacitado, que pode encaminhar para uma avaliação, né, e um monitoramento desse caso. Ele visa melhorar o acolhimento, estimular a criação de vínculo com o serviço de saúde e favorecer a cura, né, para diminuir aí os casos de abandono. Tem por objetivo interromper a cadeia de transmissão, diminuir os casos de tuberculose resistente, o abandono do tratamento, que é quando o paciente abandona aí por mais de 30 dias, né? E por conta disso, reduzir a mortalidade pela tuberculose. Então, essa observação da tomada diária, ela deve ser realizada por qualquer profissional da equipe de saúde, tá? Independente aí da sua formação, da sua categoria profissional, desde que ele seja orientado ou capacitado, ele pode estar observando esse paciente aí no seu dia a dia. O segmento dessa criança, como que é feito, né? Da criança com o diagnóstico aí de tuberculose? A gente vai proceder a uma avaliação aí por consulta mensalmente, avaliando a condição do tratamento, a presença de efeitos adversos e a melhora clínica, né? Então, um fator legal para a gente é observar que a criança vai comer melhor, vai ganhar peso. Então, é muito bom quando o paciente está tratando e retorna para você com ganho de peso. Isso é muito satisfatório, né? Sem efeitos adversos, né? A radiografia do tórax, eu vou repetir conforme a necessidade, tá? Eu vou avaliar a evolução do quadro,
e o controle de cura, tá? Então, tendo a necessidade, a gente faz ou não, né? Não há necessidade de realizar exames rotineiramente, tá? A não ser que a criança tenha algum sintoma aí relacionado à medicação. E a baciloscopia de controle a gente faz naqueles casos que foram positivos ao diagnóstico. Então, gente, para encerrar essa primeira parte, né, a gente tem que a visita domiciliar deve ser realizada pelo agente de saúde ou por outro profissional para identificar esses contatos, listar esses contatos, fazer análise de cada um da situação desses contatos, se é assintomático, se não, analisar a condição social da família, o ambiente que essa família está inserida, né? Buscar ativamente aqueles sintomáticos respiratórios ou doentes, né? Em muitos casos, há mais de um indivíduo doente na casa, né? Então a gente tem que pensar sempre nisso, né? Que tanto uma criança, tendo uma criança doente em casa, a gente tem que procurar quem transmitiu, tá? E aí, aqui para finalizar, onde está a tuberculose, né? Então, ela pode estar em qualquer lugar, gente, né? Não pode haver o estigma, apesar de ainda ser bastante importante essa questão, não pode ser negligenciado o diagnóstico. Eu tive recentemente uma criança que eu acompanhei, e a mãe me falou assim, com muita tristeza, que ela andou de serviço em serviço durante um ano, com sintoma respiratório, emagrecimento, e não teve o seu diagnóstico de tuberculose realizado, né? Então, a gente tem que sempre pensar, tá bom? Para conduzir o paciente da melhor forma possível, impedir a transmissão para pacientes com imunidade debilitada ou crianças que têm maior risco de adoecer. Então, não negligenciar, né? Porque é uma doença que pode ter mortalidade alta, né, ou morbidades, né. Então, tem pacientes que a gente acompanha também que ficam com sequelas pulmonares e fazendo pneumonias recorrentes. A gente não precisa e nem pode deixar chegar nessa situação, né. O ideal é fazer o diagnóstico precoce e a intervenção precoce para melhorar essa situação. Tá ok, gente? Aí, a parte a seguir são de caso clínico. Não sei se eu posso continuar. Por mim tá ok. Tá ok. Deixa eu só ver. Eu consigo falar. Consigo. Tá bom? Essa parte a seguir, pessoal, é a discussão de um caso clínico, tá? Esse caso clínico eu peguei durante uma capacitação que eu realizei em agosto lá em Brasília, e ele é bem completo, tá? Então a gente vai ver uma situação aí, ó, de uma mulher de 29 anos, que reside em uma região de periferia, numa região metropolitana, separada com 3 filhos e no momento grávida, tá? E essa senhora, né, a Maria, de 29 anos, tem uma tosse há 60 dias, tá? Então, a gente tem uma mulher aí jovem, sintomática, que tem 3 filhos e está grávida, tá bom? E a tosse dela chama atenção porque tem 60 dias de duração. Aí, no 8º mês de gestação, a Maria procurou pronto atendimento e foi diagnosticada com tuberculose, tá? Foi feita a baciloscopia de escarro nela, que foi positiva, e a radiografia de tórax, que tinha uma escavação no lobo superior direita, ou seja, né, ela provavelmente é uma bacilífera daquelas multibacilíferas, né? E foi iniciado o tratamento com um esquema básico para ela, né? Como ela é adulta, o esquema básico vocês lembram, né? Então, rifampicina, presinamida, etambutol e isoniazida. E para ela foi feita a piridoxina, que é a vitamina D, para reduzir o risco de convulsão no recém-nascido por conta de efeito neurotóxico da isoniazida, tá bom? Então, para essa gestante foi feito o esquema básico e a piridoxina. No 9º mês de gestação, lembra que o diagnóstico foi no 8º mês? No 9º mês de gestação, durante uma visita à unidade básica de saúde por pré-natal, foi identificado que ela não estava tomando a medicação e nem tinha trazido os filhos para avaliação de contatos. Lembram? Ela tinha 3 filhos e gestante de 9 meses, tá? Não usando a medicação, uma situação muito triste e grave, né? Então, no serviço de saúde, foi reiniciado o tratamento auto-administrado com esquema básico
e solicitado uma nova baciloscopia com cultura e o teste de sensibilidade para Maria, tá? E foram convocados os contatos para avaliação. Então, a gente ainda teve oportunidade de, antes do parto dela, no 9º mês, fazer esse tratamento e convocar os contatos para fazer uma avaliação. Aí o resultado da nova baciloscopia da Maria foi positivo, tá? Mas ainda a gente não tinha disponível os resultados de cultura e do teste de sensibilidade. Então, qual que é, quando a gente está frente a um caso desse, né? A gente tem um bacilífero adulto em casa e qual o objetivo de avaliar os contatos numa situação dessa? Eu vou buscar casos ativos de doença, eu vou buscar casos de infecção latente. O que vocês acham? As duas anteriores estão corretas, né? Então, o objetivo aí dessa avaliação é buscar, quando eu tenho contactante, né, doente, um caso fonte dentro de casa, ou buscar o caso ativo de doença ou o caso latente, né? Então, a gente tem ali crianças com risco de adoecimento, porque tem contato com a mãe que é bacilífera, né? E aí, lembra dos 3 filhos da Maria? Tá? A gente tem um que tem 11 anos, que foi avaliado como sendo assintomático. Foi feita a prova tuberculínica dele, que foi de 12. O raio-x de tórax desse menininho foi normal. E foi avaliada a presença da pega, né, da vacina, né? Se ele tinha a cicatriz do BCG, e ele tinha, né? Então, todos os filhos daqui da Maria foram vacinados, olha, tinham a pega da vacina, e tinha esse meninão de 11 anos, que não tinha sintomas, mas tinha um PPD reator e um raio-x de tórax normal. Então, o que chama atenção nesse menino? O PPD, tá? Ele não tem sintoma, o raio-x dele é normal, mas ele tem um PPD ali reator, tá? Que para ele, a gente considera positivo acima de 5, porque ele foi vacinado há muito mais tempo do que há 2 anos, né? O outro filho da Maria tem 6 anos, não tem nenhum sintoma, é uma criança com PPD não reator, tá? O PPD dele é de 4, com raio-x normal, tá? Então, esse é o caso mais tranquilo, digamos assim, em relação aos sintomas, PPD e raio-x. E ela tem um bebê de 1 ano, que tem tosse, febre, anorexia, que se persiste aí por mais de 2 semanas. Tem um PPD reator acima de 12, e um raio-x alterado aí com uma adenomegalia hilar, tá? Lembrar aqui, ó, que o PPD para esse bebê de 1 ano, normal é até 10, lembra? Tá? Que para o bebê que foi vacinado há menos de 2 anos, eu considero esse PPD tolerável e normal até 10. Mas esse bebê da Maria tem um PPD de 12, tá bom? Então, frente a essas crianças de 11, 6 anos e 1 ano, o que eu vou fazer? Tá? Então, o de 11 anos é assintomático, mas tem o PPD reator. O de 6 anos é assintomático, não tem o PPD reator. E o de 1 ano é sintomático e tem o PPD reator. Né? Qual seria a opção aqui terapêutica? Então, eu vou tratar com infecção latente. Lembra que eu falei para vocês que normalmente até 15 anos a gente acaba que trata, né, os contactantes. Para aquela criança de 6 anos que tinha o contato com a Maria doente, mas o PPD dele a princípio era negativo, eu vou repetir depois de 8 semanas. E aquele bebezinho de 1 ano, gente, ele tem toda a clínica, tem o raio-x, tem o PPD reator, então essa é uma criança com tuberculose, tá bom? Então, esse bebezinho eu vou tratar como tuberculose. Aí, o que foi feito, né? Então, assim, os protocolos estão aí para a gente seguir, mas cada caso pode ser avaliado individualmente, né? Para esse meninão aqui de 11 anos, o filho da Maria, que não tinha sintomas, né? Ele foi avaliado clinicamente, tinha anamnese e o exame físico feito de forma detalhada, mas ele era eutrófico, não tinha alterações. Aí, o pessoal, os profissionais de saúde optaram por acompanhá-lo e não tratar, a princípio, com a infecção latente, tá bom? Ele foi orientado ao retorno, caso apresentasse sintomas de tuberculose. Então, para esse meninão da Maria, foi orientado o acompanhamento, né? Lembrar aqui que ele tinha um PPD de 12.
que fizeram para o menininho de 6 anos, né? O de 6 anos, que não tinha sintomatologia nenhuma, tinha o PPD não reator, raio-x tórax normal, uma criança ótima, tá? Até aquele momento, ele não tinha tido contato com a micobactéria. Então, foi feita também a anamnese, exame físico detalhado, a criança era eutrófica, ou seja, tinha um desenvolvimento de peso adequado, não tinha alteração no exame físico, a prova era não reatora, então foi repetida uma nova prova após 8 semanas, tá? E aí, o que aconteceu? A prova reatora depois de 2 meses, a prova, né, tuberculínica depois de 2 meses, converteu. Vocês lembram que a conversão é um aumento maior ou igual a 10 milímetros, tá? Então, ele foi de 4 para 15. Então, o que aqui significa? Que se inicialmente ele não tinha tido contato com o bacilo, apesar do contato com a mãe, agora ele teve um incremento na prova tuberculínica, mostrando que, de fato, ele foi um contactante com infecção latente, tá? Ele persistia assintomático, então foi excluída, obviamente, a doença ativa nele e iniciado o tratamento para a infecção latente para TB. E aí, o que a gente usa, né? Se a gente vai tratar a infecção latente, né, desses filhos aí da Maria, o de 11 e o de 6 anos, qual que é o tratamento, pessoal? Então, para eles a gente vai usar a isoniazida, tá bom? Lembram que o tratamento da infecção latente a gente faz com a isoniazida durante 6 meses, tá? Ou as 180 doses realizadas aí até 9 meses. E aí, frente ao bebezinho da Maria de 1 ano, que tinha sintomas, PPD reator, raio-x alterado, né? Lembra dos 5 critérios que eu falei para vocês? A clínica, o raio-x, a epidemiologia, o PPD e o estado nutricional. Esse bebezinho da Maria só não tinha alteração nutricional, porque aqui está falando que ele era eutrófico, tá? Mas de resto, gente, ele tinha 4 fatores. Então, para ele foi feito o diagnóstico de tuberculose e iniciado o esquema para tuberculose pulmonar com esquema básico, tá bom? Lembrar que a Maria fez, né, o teste rápido aí, na verdade, a investigação para HIV durante a gestação, que resultou negativa, né? A radiografia desse bebezinho, lembra? Da adenomegalia para-hilar aqui, paratraqueal, na região hilar. Então, essa é uma imagem, tá? De um gânglio aumentado aqui na região paratraqueal, tá? Que pode ser um achado comum. Então, a gente pontuou aqui esse filhinho de 1 ano da Maria, né? Lembra que eu falei para vocês que de negativo, a única coisa que ele tinha era a alteração do estado nutricional. De resto, gente, ele pontuou tudo. Então, ele somou em 55 pontos. Vocês lembram que acima de 40, a gente já está autorizado a tratar, tá bom? Se desse bebezinho eu não tivesse a prova tuberculínica positiva, aliás, disponível, tá? Eu não tenho a prova disponível lá para fazer desse bebezinho. Então, a gente vai pontuar essa criança ó, com 15, 15, 30, com 10 pontos 40, tá? Então, ela tem clínica, ela tem radiologia alterada e ela tem a epidemiologia que é importante. Mesmo que eu não tenha o PPD, eu vou considerar esse caso como uma tuberculose e tratar, tá bom? Mas aqui, ele tinha o PPD reator, né? Vocês lembram que eram de 12, né? E aí, para tratar esse bebezinho, qual que é o esquema que a gente vai usar? Né? Vocês lembram que tem diferença entre o esquema para baixo ou acima de 10 anos? Como ele é um bebezinho de 1 ano, eu vou usar aí a rifampicina com isoniazida e com a piazinamida, tá bom? Então, para esse bebezinho, eu vou começar o tratamento com 3 medicações por 2 meses e depois manter a rifampicina e a isoniazida por mais 4 meses, né? Aí o caso foi notificado, obviamente, né? Iniciado o esquema básico para esse bebezinho de 1 ano, em regime de forma assistida pela mãe, e a mãe foi orientada da seguinte forma: para dar a medicação diariamente, 1 hora antes ou 2 horas após a primeira refeição, inclusive nos finais de semana, tem que reforçar isso, tá? Pelo menos uma vez por semana,
A unidade de saúde vai supervisionar a tomada do medicamento em sua residência, tá bom? Então, isso é um mínimo aqui para a gente verificar a adesão, até porque o fornecimento do medicamento aqui será semanal nesse caso, né? Durante a supervisão, será avaliada as reações adversas, né? Ou outras dificuldades da mãe na condução do tratamento. E esse bebezinho de 1 ano da Maria vai voltar a cada 30 dias para consulta médica, né? Manter a casa bem arejada, permitindo a entrada de luz solar. Não é necessário, gente, quando tem um tuberculoso doente dentro de casa, separar os copos, talheres, pratos ou outros objetos de uso coletivo, porque a gente falou no comecinho que a doença tem transmissão aérea por aerossóis, tá? Então, para eu pegar a tuberculose de alguém que está com a doença ativa, eu tenho que inalar e esse bacilo atingir o meu pulmão, tá? Então, através dos fomes e dos objetos, não tem como eu usar um talher ou alguma coisa assim e esse bacilo ir parar no meu pulmão, concorda? Tá? Então, não é necessário essa separação. E se apresentar qualquer outra reação, como vômitos, dores abdominais, então sempre, gente, orientar os efeitos adversos que pode haver da medicação e orientar um efeito que é comum da rifampicina, tá? Alguns líquidos corpóreos, como lágrima, a urina, podem ficar alaranjados em decorrente da rifampicina. Por que isso aí é legal? Depois a gente já vai saber. Então, ó, em relação ao tratamento adotado, a modalidade mais adequada aí para esse caso, o que seria, gente? O bebezinho da Maria está sendo acompanhado 1 vez por semana, tá? Mas o mais adequado, o que seria para ela? O tratamento diretamente observado por um profissional de saúde. E aí, vocês lembram? Seria 3 vezes na semana, no mínimo, esse acompanhamento, tá? Aí, após 15 dias de tratamento, a mãe retornou com um bebezinho de 1 ano, falou que ele estava bem, estava tomando bem, tolerando a medicação, apresentou ganho de peso, tá febril, tá sem tosse, olha que resposta maravilhosa, né? Aí a gente ajusta a medicação conforme o ganho de peso, se for necessário, porque às vezes a variação de peso é tão pequenininha que não precisa mexer na dose, né? E o que é a recomendação mais adequada aí nesse momento para esse bebezinho? Eu vou solicitar lavado gástrico, enzimas hepáticas, fazer um raio-x de tórax, uma prova tuberculínica, ou vou perguntar sobre a coloração da urina e presença de possíveis eventos adversos e manter o tratamento realizado, tá? Então, o bebê voltou depois de 15 dias bem, tolerando bem a medicação. Lembra que eu falei para vocês da questão da cor da urina, tá? Isso é uma forma da gente ver a adesão, né? Então, se o bebezinho estiver fazendo uso regular da medicação, a mãe vai relatar isso para vocês. A urina tá diferente, tá laranjinha, tá bom? Não é necessário fazer lavado gástrico, tá? Até porque isso é um exame que demanda um procedimento invasivo, tem que manter a criança internada, passar a sonda. Não é necessário fazer enzimas hepáticas se a criança não tiver sintomas, nem fazer raio-x de tórax e prova tuberculínica nesse momento, tá bom? Aí, lembrando que a Maria está no 9º mês de gestação, está fazendo o tratamento agora adequado, tomada auto-administrada da medicação, e ela está, nesse momento agora, por parto, internada na maternidade. Foi feita a baciloscopia da Maria e ela ainda é positiva, tá? E aí, para o recém-nascido da Maria, qual que é a conduta que a gente toma agora? A gente libera a amamentação com uso de máscara cirúrgica pela mãe. Desculpa. Então, aqui, a alternativa A é a que parece mais adequada, né, gente? Lembra que a gente comentou? Para o bebezinho da mãe bacilífera, eu vou proteger ele com a quimioprofilaxia primária, não vou vacinar a princípio, tá? E vou liberar a amamentação desde que a mamãe se proteja aí usando a máscara cirúrgica, tá bom? Então, essa é a alternativa mais adequada. Aí o bebezinho fez a quimioprofilaxia por 3 meses, fez a prova tuberculínica, e a prova tuberculínica 4 milímetros. O que vocês acham? É uma prova não reatora, né? O que acontece? Como ela é não reatora, o bebezinho não teve contato com o bacilo da mãe. Então, a gente pode vacinar esse bebezinho para protegê-lo
e interromper a quimioprofilaxia, tá bom? A Maria completou o tratamento para tuberculose, tá? A cultura inicial dela tinha sido positiva, o teste de sensibilidade mostrou que a micobactéria dela era sensível às medicações, a baciloscopia de controle a partir do 3º mês foi negativa, e a Maria concluiu o tratamento aí com cura, tá? O filho dela, de 6 anos, encontra-se bem, fez o tratamento para infecção latente, não teve intercorrências e recebeu alta, tá? Lembra que esse de 6 anos é aquele que tinha um PPD inicial não reator, que a gente repetiu depois de 8 semanas e ele converteu, tá? Aí esse filhinho foi tratado com infecção latente. O filho de 1 ano foi diagnosticado com tuberculose, tá bem, o raio-x de tórax normal, após 6 meses de tratamento e recebeu alta, né? Durante a visita domiciliar, o filho de 11 anos, vocês lembram dele? Né? Eles optaram inicialmente só por fazer o acompanhamento clínico dessa criança, né? E aí, durante uma das visitas domiciliares, que aqui eu friso mais uma vez a importância, né, da busca ativa, de estar acompanhando essas crianças, esses pacientes, né? O agente comunitário identificou que esse menininho de 11 anos estava sintomático, né? Vocês lembram que inicialmente ele tinha um PPD reator, mas ele era sem sintomas. E agora ele está tendo tosse produtiva, tá? Febre, astenia, faz 3 semanas. E a mãe foi orientada a levar essa criança para uma avaliação na unidade de saúde, tá? No dia seguinte, então, a mãe levou esse meninão aí de 11 anos. No exame físico ele estava bem, estava febril, a ausculta pulmonar dele tinha alteração, tinha crepitações no ápice esquerdo, e foi verificado que ele perdeu 2 quilos em 3 semanas, né? Qual que é a conduta inicial aí para o diagnóstico desse adolescente, né? Lembrar, gente, que o adolescente é capaz de eliminar o escarro para a gente proceder à investigação bacteriológica aí, tá? Então, nesse caso, ele está com sintomas, eu vou fazer o diagnóstico bacteriológico, porque ele é um adolescente, então a gente consegue colher material dele, né? Aí foi colhido o material, foi solicitado o teste rápido molecular para ele, que veio positivo, então a micobactéria foi detectada, não tinha resistência à rifampicina. Para ele foi feito a radiografia de tórax, que é essa aqui que a gente vê, né? Lembra que na ausculta dele tinha alterações no ápice esquerdo, que é onde a gente vê aqui as opacidades, né? E aí a gente vai indicar o tratamento dele, tá? Então, no momento, ele tem uma tuberculose ativa. Qual que seria o esquema? Tá? O mesmo que foi introduzido para a mãe dele, né? Medicação inicial com 4 drogas, rifampicina, pirazinamida, isoniazida e etambutol por 2 meses, e depois manter 4 meses com a rifampicina e a pirazinamida, né? E aí, gente, para finalizar, o adolescente manteve um segmento adequado, tá? Com tratamento diretamente observado, realizado diariamente, olha que ótimo, né? Pelas agentes comunitários de saúde na sua residência. Foram feitas baciloscopias de controle, enquanto ele tinha possibilidade de colher o escarro, né? E ele teve alta por cura após 6 meses de segmento. Aqui eu deixei para vocês o manual, tá? De recomendações para o controle de tuberculose, esse de 2011, tem os capítulos lá que mostram muito didaticamente para a gente como é feito o diagnóstico e o tratamento da tuberculose nas crianças, nos adolescentes, como é feito esse diagnóstico da infecção latente, o tratamento, tá? E esse aqui é uma outra literatura que eu recomendo, que é o Brasil Livre de Tuberculose, do Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose, como um problema de saúde pública, tá? Publicado em 2017, no ano passado, que tem bastante informação legal e aí das metas do Plano Nacional de Controle da Tuberculose, tá? Então, são as 2 literaturas aí recomendadas. E o meu muito obrigada, fica aqui o meu e-mail para contato. E a primeira que chegou foi da enfermeira Mônica Lima. Ela pergunta, onde é feito o TRM? Certo. O teste rápido molecular é feito hoje no estado em Cuiabá, em Várzea Grande
e também está chegando agora para Rondonópolis, né? Em Cuiabá é feito aqui no LASEC, Laboratório Central, e os municípios podem encaminhar as amostras que os exames podem ser realizados nesses municípios aí de referência, né? Ok. A segunda pergunta vem da Ariana. Para os menores de 10 anos, são 4 medicamentos ou 3? Então, aí que existe uma grande confusão mesmo, Ariana, e eu tentei reforçar na aula, sim, essa questão, porque abaixo de 10 anos a gente usa 3 medicações, né? E acima de 10 anos só que a gente entra com etambutol. Então, introduzindo aí a 4ª medicação. Então, até 10 anos é o esquema RIP, rifampicina, isoniazida e pirizoniamida, e acima de 10 anos é o esquema RIPE, com E no final, que aí entra o etambutol. Então, para abaixo de 10 anos, a gente usa 3 medicamentos, tá? Na fase intensiva do tratamento, que são os 2 meses. Depois dos 2 meses, a criança fica só com a rifampicina e a isoniazida por mais 4 meses. Conseguindo ouvir? Ah, tá ok. Ah, beleza. Ok, doutora. A quarta pergunta vem dela mesma, da Ariana. O tratamento de QP é com isoniazida na mesma dose que na ILTB? Certo. Então, assim, a infecção latente, a gente falou bastante, né, do uso da isoniazida aí durante 6 meses. A gente usa em torno de 7 a 15 miligramas. A média da isoniazida e da dose que a gente vai usar é de 10 miligramas por quilo por dia, que é a mesma dose que a gente vai usar aí para o recém-nascido na quimioprofilaxia primária, tá? E aí cabe lembrar, pessoal, que a isoniazida só tem a apresentação em comprimido, tá? Então, a gente tem que orientar a mãe a macerar o comprimidinho, fazer o cálculo aí na regrinha de 3, para oferecer essa medicação diluída em água uma vez ao dia. Infelizmente, por enquanto, só tem na apresentação de comprimido, mas não tem dificuldade aí no manejo, não. Tá? A dose é a mesma para ILTB. Em média, a gente usa 10 miligramas por quilo por dia. Né? Para o bebezinho, por exemplo, chega muito bebezinho lá para mim de 10 quilos, por exemplo. Então, 10 quilos, 10 miligramas por quilo por dia vai ser 100 miligramas. Aí o comprimido tem 100 miligramas, eu mando a mãe macerar, dissolver em um pouquinho de água e administrar uma vez ao dia. Recém-nascidos, normalmente tem em média de 3, 4, às vezes eles chegam lá para a gente com 5 quilos, aí você pode fazer a regrinha de 3, diluir em 10 ml de água, por exemplo, e mandar dar a quantidade aí, compatível aí com o peso da criança, 10 miligramas quilos por dia, tá? Ok. A próxima pergunta vem do Joá Soares. Ele pergunta: qual a idade mínima para realizar o PPD? Para tratamento ILTB é somente 6 meses? Não houve alterações para 9 meses ou somente adulto? Certo. Olha, a idade mínima para fazer o PPD não tem idade mínima, né? Na verdade, para o recém-nascido que é exposto de mamãe bacilífera, a gente procura fazer com 3 meses, né? Que é o tempo da quimioprofilaxia primária. Se esse PPD for não reator, a gente vai suspender a medicação e vacinar, tá? Ou se for reator, a gente vai manter a profilaxia por 6 meses. Mas não existe uma idade mínima, tá? Até porque, gente, às vezes a gente não vai ter disponível aí o PPD, para esses bebezinhos até 6 meses de idade contactante de mães bacilíferas, a gente mesmo não tendo PPD, a gente acaba fazendo 6 meses de isoniazida para prevenir a progressão de doença nessa faixa etária que é de desenvolvimento de doença com sintomas muito graves, né? Com uma mortalidade muito alta. Então, não tem a idade mínima para fazer o PPD, mas a recomendação é essa, tá? Você vai fazer em torno de 3 meses para verificar o contato com o bacilo ou não, né? E o tratamento da ILTB, ele é feito em no mínimo 6 meses, tá? Às vezes,
o paciente não vai ter aquela adesão de usar diariamente. Então, esse tratamento sendo completado em até 9 meses, a 180 doses, sendo realizadas em até 9 meses, é o ideal, tá? Para adultos, sim. Aí o tratamento agora da ILTB é feito durante 9 meses, podendo ser no máximo em até 1 ano, administradas 270 doses que o adulto tem que fazer, né? Que seria aí dentro de 9 meses, 270 doses, podendo se estender até os 365 dias. Mas no bebezinho ainda a gente mantém as 180 doses, que são 6 meses. Se não cumprir dentro desse prazo mínimo, você pode estender em até 9 meses essas tomadas. Mas o ideal é que se faça aí com os 6 meses mesmo, né? Ok. A próxima pergunta vem também do Joá Soares. Crianças indígenas, mesmo a menos de 2 anos da BCG, deve ser considerada reator igual ou maior que 5 para o PPD? Certo. Boa pergunta, tá? Eu ressaltei bastante aí durante a aula que a gente valoriza o PPD reator acima de 10 milímetros em crianças aí com vacinação há menos de 2 anos, porém no indígena a gente considera esse valor mais baixo, tá? Por conta da questão epidemiológica como um todo, se o indígena, mesmo que tenha tomado a vacina há menos de 2 anos, tiver um PPD reator acima de 5, a gente já vai considerar para ele, tá? Um tratamento aí no mínimo de uma infecção latente se a criança for assintomática, tá? E era até outra coisa que eu queria reforçar mais uma vez, assim, aproveitando esse intervalinho aí, tá? Gente, PPD reator não é indicativo de doença, tá? Mas a gente não pode deixar de diagnosticar uma criança doente e fazer um tratamento para ILTB, por exemplo, para uma criança com doença ativa, tá? A gente viu que o tratamento para ILTB a gente usa uma medicação só. E o tratamento da tuberculose são 3 medicações. Então, gente, avaliou o PPD. Esses dias chegou uma mãezinha lá e falou assim, minha filha está com tuberculose, que o PPD tinha dado acho que 14. Mas eu olhei, a criança era assintomática, não tinha alteração no raio-x, a história epidemiológica tinha, mas era um contato ocasional, e não era uma criança desnutrida, então, assim, eu não considerei uma tuberculose doença. Eu falei, mãe, calma, não significa que o PPD é reator, que a criança tem a doença. Vamos avaliar os outros fatores que a gente tem aí para avaliar, tá? Mas, da mesma forma, gente, eu queria reforçar com vocês o contrário também, tá bom? Se a criança é sintomática, tem PPD reator, e mesmo que o PPD não for disponível, mas a criança é sintomática de contactante de um caso bacilífero, tá? Tem alteração radiográfica, tratar a doença. Então, para eu tratar a infecção latente, eu tenho que obrigatoriamente excluir que essa criança não esteja doente, tá bom? Ok, doutora. Teve mais uma pergunta, veio da Mônica. Ela pergunta assim: Certo. Os livros e manuais mencionados estão em PDF ou podem ser solicitados? Então, esses manuais que eu coloquei nas referências, eles estão disponíveis no site do governo, tá? Mas a gente pode anexá-los no site do Telesaúde para facilitar o acesso. Mas se digitar e procurar no site do governo, você vai encontrar com facilidade esses manuais, né? Eles estão bem difundidos aí, mas o site do Telesaúde vai disponibilizar para facilitar o acesso. Ok, chegou uma última pergunta, veio da Thaís. O tratamento de uma criança de 2 anos é com isoniazida de 100 miligramas e o raio-x a cada 2 meses? Então, aí, Thaís, eu vou te devolver a pergunta. Na verdade, assim, o tratamento de quê, afinal, né? É uma criança aí de 2 anos com uma infecção latente ou com doença, tá? Então, a gente tem que sempre estabelecer isso, tá bom? Se for uma criança de 2 anos com infecção latente, ou seja, eu tenho raio-x de tórax normal, ela é assintomática. Eu vi agora que a Thaís respondeu aqui com infecção latente, né? Então, eu vou tratar com isoniazida, tá bom? Aí, 100 miligramas,
eu citei mais ou menos essa dose aí para crianças em torno de 10 quilos. Com 2 anos, a criança eutrófica tem em torno de 10 a 12 quilos, né? E a gente pode fazer uma dose de 7 a 15 miligramas por quilo por dia. Então, se essa dose de 100 miligramas, que é a dose do comprimido, estiver dentro desse intervalo terapêutico, perfeito. Pode mandar a mãe dar um comprimido por dia. Mas o ideal é você calcular em torno de 10 miligramas por quilo por dia para oferecer uma dose adequada aí para o seu bebê, né? E o raio-x a cada 2 meses, gente, não é necessário, tá? Você vai fazer um raio-x inicial para descartar que a criança não tenha doença ativa. Lembra que eu falei que a criança pode ter dissociação clínica radiológica, então ela é assintomática, mas tem alteração no raio-x. Então eu tenho que obrigatoriamente, abaixo de 2 anos, investigar essas crianças com PPD e com raio-x. Se o raio-x inicial é normal, a não ser que a criança não desenvolva outros sintomas, eu não preciso ficar repetindo ele a cada 2 meses, não. Tá bom, gente? E em relação à repetição de exames, né? Só reforçar, então, que o raio-x, se não mudar a sintomatologia da criança, eu não preciso ficar repetindo, tá? Nas crianças ou adolescentes, na verdade, aí, no caso de adolescentes ou adultos que fazem o diagnóstico de tuberculose doença, que eu fiz o diagnóstico através da baciloscopia positiva, aí eu vou repetir essa baciloscopia de mês em mês, né, para controle, tá bom? Então, fora isso, ficar repetindo exame de sangue, raio-x, não tem uma regra padrão, assim, nenhuma necessidade se a criança não mudar a clínica, entendeu?